Desoriente. Por volta das 9 da manhã do dia 24 de agosto, os árabes em Hebron deram início a um violento ataque ao gueto judeu, nas casas isoladas onde moravam judeus fora dos quarteirões mais movimentados da cidade. Mais de 60 judeus, incluindo mulheres e crianças, foram assassinados, além de mais de 50 feridos. Esse selvagem ataque, para o qual nenhuma condenação pode ser severa o suficiente, foi acompanhado por destruição e saques. Sinagogas judias foram dessacralizadas, um hospital judeu que dava atendimento para a população árabe foi atacado e destruído, e somente a coragem demonstrada por indivíduos como o Sr. Caferata, o único oficial britânico na cidade, preveniu uma escalada que levaria ao massacre geral dos judeus em Hebron. Esse relato narrado aqui se refere ao texto final da Shaw Commission, uma comissão investigativa dos ingleses para analisar os fatos decorrentes do massacre de Hebron, em 1929, naquele que antes era considerado território do Protetorado Palestino. Ao narrar o episódio em que 69 pessoas morreram, todas elas judias, o texto não deixa de exaltar o oficial britânico, que conseguiu conter os revoltosos. Mais uma vez, os brilhantes ingleses resgatavam os povos não europeus da sua própria barbárie. Mas essa narrativa ignora uma tese bastante difundida. E se os conflitos entre judeus e muçulmanos na Palestina tivessem sido estimulados pelos próprios ingleses? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Desoriente. Estamos cansados de ver telejornais afirmando que o conflito Israel-Palestina é um conflito insolúvel. Durante milênios esses povos lutaram entre eles e não haveria então nenhuma solução possível. É uma narrativa imbuída de espírito orientalista, ou seja, de acreditar que os povos não europeus estão estagnados no tempo e que suas formulações políticas são incapazes de dar conta de uma realidade em constante transformação. Em outras palavras, eles são vinculados à tradição e ao atraso. Mas será mesmo que israelenses e palestinos nutriam ódios tão milenares? Poderíamos perguntar, será que havia identidades como israelense ou palestino antes do imperialismo inglês dar os seus pulos no Oriente Médio? Tais identidades remetem invariavelmente às religiões judaica e islâmica, e ainda que houvesse episódios de atrito entre elas, uma coisa precisa ficar bem clara aqui. Nem todo palestino é muçulmano, nem todo israelense é judeu. Limpando esse meio de campo, o que a gente poderia dizer é que havia fatores de tensão entre judeus e muçulmanos ao longo de sua história. Sim, óbvio. Mas também havia fatores de aproximação, tanto em aspectos teológicos, quanto nas próprias alianças entre líderes judeus e governantes muçulmanos. Não cabe nesse vídeo aqui retomar toda essa história, que remonta desde o século VII d.C., das próprias origens do Islã. Mas a gente poderia falar ao menos do maior império muçulmano da Era Moderna, o Império Turco-Otomano. Esse império, que durou entre 1453 e 1921, foi, durante muitos anos, o porto seguro dos judeus que sofriam perseguição religiosa da Igreja Católica na Europa. Desde o século VIII d.C., os judeus podiam viver em território islâmico, praticando livremente sua fé, conquanto pagassem a jizya. A jizya era um tributo, geralmente pago às autoridades muçulmanas, e que conferia o direito de serem súditos do imperador ou do califa, mesmo sem ter a mesma religião dele. Isso pode parecer aos nossos olhos uma posição um pouco violenta, mas, considerando que na Europa, somente a partir do final do século XVII, quase um milênio depois, vamos encontrar um princípio semelhante regendo o poder político, a gente pode entender a jizya como um estranho princípio de secularismo. Assim, quando os espanhóis empreenderam a reconquista no século XV, expulsando muçulmanos e judeus da Península Ibérica, o Império Otomano acabou sendo o principal destino de quem estava fugindo da perseguição religiosa na Europa. Os judeus tornavam-se dhimmi, e as leis otomanas tinham o mesmo valor para eles do que para os súditos muçulmanos, sendo que eles ainda podiam adotar práticas condenadas pelo islamismo, como, por exemplo, o consumo de álcool. Havia muitos dhimmi no Império Otomano: cristãos ortodoxos, católicos, coptas, judeus, maniqueus, para além de diferentes muçulmanos como ismaelitas, ibadistas, xiitas e, é claro, a maioria sunita. Era um império multirreligioso e, de certa forma, multicultural, ou pelo menos multiétnico. Assim, a comunidade judia era vista como mais uma parte da imensa coxa de retalhos que compreendia os domínios do sultão. E isso trazia a vantagem de que, ao longo de todo o império, um dhimmi teria sempre os mesmos direitos reconhecidos. Esse é um cenário muito diferente da Europa no final da Idade Média, onde a tolerância para com os judeus dependia basicamente do favor dos príncipes que governavam o território. Se ele estivesse sendo muito influenciado pelo clero, ele poderia facilmente ordenar algum tipo de massacre para exterminar os judeus deliberadamente. Talvez seja um erro falar inclusive em judeus como um grupo unificado. Embora compartilhassem da mesma fé, o fato de virem de diferentes regiões fazia com que tivessem identidades culturais distintas no início da Era Moderna. Os judeus que vinham da Península Ibérica eram diferentes daqueles que fugiam do leste europeu, que por sua vez eram diferentes também daqueles que estavam assentados em Jerusalém desde a época das Cruzadas. Todos eram, em alguma medida, contudo, vistos como dhimmi pelo Império Otomano. O lugar primordial onde eles se encontravam eram os grandes centros comerciais: Cairo, Istambul, Alepo. Essa atividade comercial era uma das principais formas pelas quais as famílias judias se engajavam na construção do império, e ela se concentrava basicamente no Mediterrâneo. Em muitos casos, membros da comunidade judaica eram chamados para atuar na esfera administrativa local, seja por conta dos seus contatos com os banqueiros mediterrâneos, seja por conta das relações que estabeleciam com as cortes europeias. Mas vejam, não há nenhum registro histórico de massacre ou de pogrom cometido contra judeus nesse período por muçulmanos.
ao contrário da Europa. Ainda assim, em compensação, em 1929, árabes muçulmanos na Palestina matam 69 judeus. O que aconteceu? Como foi possível tamanha demonstração de ódio onde antes havia noções de cooperação, tolerância e secularismo? No século XVII, há um recrudescimento das tensões com a comunidade judia comerciante, em especial por conta de seitas islâmicas mais conservadoras que eram contrárias à venda e ao consumo de álcool. Muitos comerciantes judeus enriqueceram com a venda e distribuição de vinho, que, por sua vez, acabou gerando uma série de tensões. O historiador Joseph Hacker argumenta que para os judeus isso significou a perda de prestígio em muitas grandes cidades e acabou exigindo intervenções do poder central do império numa disputa que envolvia o acesso a mercados específicos. Ainda assim, nada comparado com a Europa. Em 1648, na atual Ucrânia, ocorreu a revolta de Khmelnytsky, e que teria matado 100 mil judeus em território ucraniano, polonês e lituano, um dos muitos massacres que sofreria a comunidade judaica no leste europeu ao longo dos séculos. Para Albert Hourani, contudo, o sinal de mudança não veio do comércio, mas no caso, veio da Europa. Em 1798, as tropas francesas decidem atacar unilateralmente o Egito para poder controlar o acesso às mercadorias vindas da Ásia, e com isso prejudicar os ingleses. Napoleão seria derrotado pelos britânicos, mas chama a atenção dos europeus a facilidade que o general havia tido para derrotar o até então temido exército otomano. O exército disciplinar moderno, do qual os ingleses e franceses começaram a fazer uso, rapidamente desbaratou os famosos janissários do Império Turco. O que se seguiu após a expulsão francesa do Egito foi uma longa história do declínio do Império Otomano perante as potências europeias, talvez melhor ilustrado no Tratado de Berlim, de 1878, quando as províncias otomanas na Europa são completamente reestruturadas. Pouco a pouco, as antigas capitulações, que eram o lugar onde ficavam as embaixadas das monarquias europeias nas grandes cidades otomanas, se tornaram cada vez mais espaços de abundância e riqueza. O capital europeu adentrou no Império Turco-Otomano, ainda que de forma desigual e combinada. Isso significou que ingleses, franceses e russos passaram a minar o poder turco-otomano já nas franjas do seu império. E ao longo do século XIX, essa grandeza que os turcos otomanos antes sustentavam acabou se esvaindo. E isso teve, claro, implicações para a comunidade judaica. O episódio inaugural dessas novas relações talvez tenha sido o famoso caso de Damasco, em 1840. Por influência francesa, a comunidade cristã na Síria começou a acusar os comerciantes judeus de uma série de práticas ilícitas, e a gota da água veio quando 13 nobres judeus foram acusados de matar um padre católico em um ritual de sangue. O rumor rapidamente se espalhou, e autoridades sírias e otomanas usaram de violência contra a comunidade judaica na região. Libelos antissemitas começaram a ser publicados no Império Otomano, e, no final das contas, isso abriu o caminho para os franceses operarem uma série de atividades comerciais tanto na Síria quanto no Líbano. Contudo, o custo humano é que a população judia começou a sentir o antissemitismo crescer na região e preferiu começar a se refugiar mais ao sul, no Mutasarifato de Jerusalém, uma das regiões administrativas do Império Turco-Otomano. Segundo o censo dos otomanos de 1878, a composição demográfica do Mutasarifato de Jerusalém incluía 86% de muçulmanos, 9% de cristãos e 5% de judeus, divididos eles entre cidadãos nascidos no Império e estrangeiros. Mas, apesar do número pequeno, em poucos anos haveria um notável crescimento da migração judaica na região. Em 1882, uma fuga massiva de judeus vindos da Rússia e do leste europeu acabou indo parar nas terras do Império Turco-Otomano. A ideia de retorno às terras de origem do judaísmo não era ainda um sucesso político, mas a primeira grande migração de 1882 é considerada um marco na história judaica, chamada de Aliyah. Porém, segundo o banco de dados da Jewish Virtual Library, dos 35 mil judeus que vieram para o Mutasarifado naquele período, mais da metade acabou indo embora. Mesmo com todas as campanhas sionistas, era muito caro ocupar o território na região. Para além dos tributos a pagar pelos otomanos e autoridades locais, a escassez de terras férteis exigia grandes investimentos de capital, algo que seria resolvido nas décadas seguintes. Enquanto isso, os sionistas ligados a Theodor Herzl elaboravam uma ideologia amparada numa estranha mistura de misticismo religioso, imperialismo, nacionalismo e até mesmo uma certa dose de racismo europeu para exigir que a terra do Mutasarifato se convertesse no Estado Nacional dos Judeus. Não cabe aqui levantar todas as implicações que envolviam a criação de um Estado Nacional para um grupo que, até boa parte do século XIX, era visto como um grupo religioso e não como um grupo étnico. A fusão entre ambas identidades tem implicações até hoje. Mas cabe ressaltar que, segundo o cientista político Abdul Wahab Kayali, em sua História da Palestina, as simpatias imperialistas e racistas que o sionismo angariou já em seus primeiros anos permitiu a captação de uma série de recursos para favorecer a migração de judeus europeus para a região. Isso não significava que todo judeu recém-migrado no Império Otomano compactuasse com o sionismo. De fato, uma segunda alha entre 1904 e 1914 foi marcada pela vida de 40 mil judeus, muitos deles com fortes inclinações socialistas, fugindo da Rússia e do leste europeu, e eles estabeleceram as primeiras fazendas coletivas da região, os kibbutzim. Mas a intensa migração judaica gerou tensões que até então não existiam na região. No censo de 1922, os ingleses já registravam que a população judia havia saltado de 5% para 10% e acabava superando agora a presença de cristãos no Mutasarifato de Jerusalém, que agora não era mais Mutasarifato de Jerusalém.
É precisamente por ocasião de um censo inglês que podemos ter uma boa ideia do tipo de problema que estava sendo criado no antigo Mutasarrifat, que, com as mudanças da Primeira Guerra Mundial, se chamaria agora de Protetorado da Palestina, e que incluía também a Jordânia e ficaria agora sob a administração da Inglaterra. E aqui as coisas complicam. O que, afinal de contas, permitiu aos ingleses tomar conta de uma região de maioria árabe e muçulmana que se encontrava sob os domínios do Império Otomano? Bem, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império ruiu por completo. A Península Arábica viu a monarquia saudita declarar a independência com a ajuda britânica, e Iraque e Palestina tornaram-se protetorados dos ingleses, enquanto Síria e Líbano viraram protetorados franceses. No próprio decorrer da guerra, os britânicos já articulavam a dominação da região, que chamavam agora de Palestina, o nome que os gregos antigos davam a ela. Em especial, o ministro do exterior britânico, Lord Arthur Balfour, vai ganhar destaque nessa história. Dizem que os historiadores não deveriam julgar os sujeitos históricos, mas Balfour foi um político bastante educado, para dizer o mínimo. Defendeu a escravidão de chineses para trabalhar nas ferrovias da África do Sul, bem como os métodos de guerra suja na contra-insurgência da Guerra dos Boers, lembrada por ser a origem moderna dos campos de concentração. Que ao redor dele tenham se aproximado políticos sionistas como Theodor Herzl ou o Barão de Rothschild, isso evidencia o caráter inicial pelo qual estava se pensando a criação do Estado Nacional dos Judeus. Segundo Edward Said, o próprio Herzl, em seus diários, já anunciava os planos que traçava com a cúpula do Partido Conservador Britânico. Para ele, abre aspas, o processo tanto de expropriação quanto de remoção dos pobres deve ser conduzido com discrição e circunspecção. Assim, em 2 de novembro de 1917, Lord Balfour mandou uma carta para o Barão de Rothschild, em que declarava simpatia do governo inglês às aspirações sionistas, defendendo que a região da Palestina se tornasse o lugar de um Estado Nacional dos povos judeus. A declaração Balfour, como ficou conhecida, rapidamente vazou para a imprensa, ainda que não ficasse claro como ou de que maneira ela se operaria essa divisão. Mas, como carta de intenções, ela possibilitou uma expansiva e contínua migração judaica na região. Convém ressaltar que não era a primeira vez que os políticos britânicos decidiam modificar o mapa de uma região inteira por conta de sua própria forma de gerenciar conflitos. Em 1905, os ingleses decidiram fazer a partição de Bengala, na Índia, separando a população muçulmana da população hindu na região. Ao dividir os povos por meio da religião, a Grã-Bretanha encontrava assim uma forma de estimular conflitos políticos, os quais garantiam que os dois lados seriam igualmente fragilizados. E lembre-se, até o início da Primeira Guerra Mundial, judeus e muçulmanos que viviam no Mutasarrifat tinham uma convivência relativamente tranquila. Mas, conforme mais e mais famílias de judeus migraram para a região, com dinheiro suficiente para comprar terras e expropriar os pobres, tal como Herzl falava, mais a comunidade muçulmana passou a se ressentir. E a verdade, não só a comunidade muçulmana. A grande maioria dos que moravam na região do antigo Mutasarrifat eram árabes, incluindo aí os próprios judeus. Sim, a maioria dos judeus que residiam em Jerusalém eram de famílias árabes. A religião deles não era vista como etnia. Autores como Papé, Said, Sand, por exemplo, são unânimes ao afirmar que ao longo da primeira metade do século XX foi se formando uma diferenciação entre a comunidade judia. De um lado, havia comunidades Mizraim, de judeus concentrados majoritariamente nos países do Oriente Médio e do Norte da África. Mas do outro, havia a recém-chegada comunidade de judeus Ashkenazi, vindos da Europa Central e do leste europeu. Emigrando com maior capital, eles podiam ter acesso a melhores terras, o que gerava cisões na própria comunidade judia naquele momento. Ao longo da década de 20, aos poucos ficava evidente que a tensão na região estava escalonando. Só que a forma de narrar os eventos também havia mudado. Os ingleses resolveram dividir a população entre árabes de um lado e judeus do outro, reconhecendo assim uma diferença étnica a partir da religião. No massacre de Hebron, ainda há relatos de judeus Mizraim sendo poupados pelas organizações de árabes palestinos. E, ao mesmo tempo, há uma ausência muito grande sobre o envolvimento dos árabes palestinos cristãos nesse trágico evento. A situação foi se deteriorando cada vez mais ao longo da década de 30. A comunidade muçulmana, agora chamada árabe palestina, confrontava a comunidade judaica e ambas começaram a organizar seus próprios grupos de autodefesa, alguns deles com forte inclinação fascista, inclusive em ambos os lados. Os ingleses, claro, na maioria das vezes eles eram alvos preferenciais, mas até o início da Segunda Guerra Mundial, a postura britânica foi de favorecer um dos lados para depois tentar reequilibrar, jogando com os interesses de palestinos e israelenses sem delimitar as áreas do que seria o espaço territorial de um ou de outro. O momento em que os ingleses mais perderam o controle talvez tenha sido nos levantes palestinos de 1936 a 1939, onde greves e revoltas na região foram duramente reprimidas pelos britânicos. Se calcula que 10% da população palestina masculina entre 20 a 60 anos foi morta, ferida, presa ou exilada. A partir daí, os britânicos passaram a apoiar organizações como o Haganah, que cuidava diretamente da autodefesa da comunidade judia. Empoderada, essa organização passou a tomar a ofensiva, inclusive contra outras organizações paramilitares judias. Em 1954, no último censo britânico da região, já havia registros dos efeitos dessa mudança. A população judia havia crescido 630%, em grande parte motivada pelos horrores nazistas na guerra e pela fuga no Holocausto. Nesse mesmo censo, ficava evidente que a população judia agora compreendia 30% do total da região, enquanto os muçulmanos haviam decaído para 61%.
Na véspera do final da Segunda Guerra Mundial, a população judia crescia numericamente, e com ela as tensões entre eles e os muçulmanos. Ao mesmo tempo, um regime como o nazismo acabou difundindo globalmente a ideia de que a religião judaica era, na verdade, uma raça, e, ao exterminar mais de 5 milhões de judeus por critérios raciais, ele abriu a prerrogativa para a versão do sionismo, que via na comunidade judaica uma comunidade étnica à parte. Os ingleses, claro, relutaram em entregar a região, e quando foram obrigados a fazê-lo pela Assembleia Geral das Nações Unidas, abandonaram a Palestina às pressas. No final, deixaram árabes e europeus, judeus e muçulmanos, à sua própria sorte. As novas identidades nacionais que foram forjadas numa sangrenta e desigual guerra, na qual os palestinos viram-se despossuídos. 780 mil árabes palestinos viram-se exilados de suas próprias casas e de sua própria terra. Enquanto isso, 850 mil judeus fugiram dos países árabes islâmicos e migraram para o novo país, Israel. Os mapas da ONU não conseguiram dar conta do conflito que se estende até os dias de hoje. Mas, retomemos o argumento inicial desse vídeo. Esse conflito não nasceu nos tempos imemoriais, ele não está no Torá ou não está no Corão. Ele é fruto das ações do imperialismo europeu na Ásia. Ao perceber o conflito como insolúvel e diante da fragilidade do seu próprio poder, os britânicos abandonaram a região e deixaram que ambos os lados se agredissem mutuamente. E, considerada a desproporção das forças, Israel rapidamente avançou sobre o território que deveria ser palestino, um povo sem um Estado nacional reconhecido internacionalmente até hoje. Assim, é bastante conveniente para os britânicos a narrativa de que israelenses e palestinos, judeus e muçulmanos, estão fadados a se odiarem. É uma forma de se desresponsabilizar sobre o seu papel no conflito e, ao mesmo tempo, garantir que nenhuma solução política possa ser pensada ou imaginada, pois ela seria contra a suposta natureza de qualquer um desses grupos. Nesse ponto, contudo, talvez seja importante recuperar a luta política de Eduardo Said e sua defesa para que fosse criado na região um Estado binacional e secular, onde israelenses e palestinos teriam direitos iguais à terra, à propriedade e à representação política, independente da sua religião. Assim, vendo a historicidade das relações entre os povos, é possível exercer uma imaginação política emancipatória, que enfrente as perspectivas colonialistas que ainda persistem ao olhar tanto para Israel como para a Palestina. É com essa mensagem de que outro mundo é possível que a gente fica por aqui. Seguiremos produzindo cada vez mais conteúdo para poder divulgar uma história desorientalizante. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente abaixo, faça sugestões, críticas, dê ideias para assuntos e temas referentes à história da Ásia que possamos abordar aqui. Até mais!